sobre o Senhor e eu queria compartilhar algo parecido com nesse sentido, desse chamado, porque quando nós lemos a Bíblia, geralmente queremos encontrar algo dentro da Bíblia, que isso nos conforta, isso que nos dê uma solução, alguma resposta, mas a Bíblia nós não encontramos, ela é revelada a nós. Então a história, já li várias vezes, já ouvi várias vezes, mas dessa vez, semana passada, quando eu fui ler, Deus revelou algo para mim, que isso fazia sentido na minha vida, isso que eu quero compartilhar para vocês. Então, alguma semelhança não é porque eu sou parecido com um personagem, longe disso, mas que algumas coisas serviram de inspiração para que eu continue ouvindo a voz do Senhor, não olhando para mim, não nas limitações, mas naquilo que o Senhor fez por mim, quando eu nasci, né? Então, nesse propósito, acho que não sei como que vocês chegaram aqui, como a situação de vocês, não sei o porquê, o motivo, mas todos aqui faz parte de um chamado, faz parte de um propósito, né? Talvez não somos os protagonistas, mas fazemos parte. Então, Deus fez tudo certinho. O lugar, aonde você nasceu, como, o tempo, e está aqui essa noite. Por isso que quando eu orei, não é uma noite qualquer, que para mim não é, né? Então eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Êxodo 2, versículo 7. Quero falar um pouco hoje sobre Moisés. Não dá para falar tudo, porque na Bíblia fala mais de 800 vezes sobre Moisés, no Novo Testamento fala 80 vezes, a história é longa e eu estou no começo da minha caminhada, então vou falar mais do começo, então, onde ele chegou, tem como eu falar, não cheguei lá ainda, né? Então, vou onde Deus tem tocado no meu coração para ser um exemplo para mim. Então, Êxodo 3, 7. Só pertinho, né? Uma página. Então, Êxodo 3, 7. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles têm sofrendo. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos ebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Tenho visto como os egípcios os oprimiam. Vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Amém. Eu escolhi esse versículo, ele fica bem no centro do que eu vou comentar. Então, como eu disse, eu ia falar um pouco sobre Moisés, brevemente. Mas Moisés, ele nasceu, né, de uma geração de Levi, filho de Jacó. Então, ele não era egípcio. E quando ele nasceu, já começou a semelhança, assim, a prova, porque eu sou o terceiro filho da minha mãe, sou o caçula, e minha mãe tinha decidido ter 3 filhos. Ela e meu pai estavam tudo certo de ter 3 filhos. E quando a minha mãe ficou grávida para a terceira vez, ela teve um aborto. E não desistiram, né? E continuaram, e teve o terceiro filho, que sou eu. Então, de vez em quando eu leio algo sobre nascimento, vem isso no meu coração. Talvez o diabo falando, não era nem para você estar aí. Mas Deus tinha um propósito. Então, quando Moisés nasceu, ele não nasceu com um propósito, mas num tempo ruim. Talvez quando nós olhamos para nós, do nosso nascimento,
Geralmente a gente conversando, né, o pastor Fernando, vê como eram as dificuldades, os bairros, né, onde a gente nasceu, a vizinhança, a família até, né? O pastor até falou do prazer hoje dos filhos estar nascendo num berço, né, cristão. Mas nada assemelha o nascimento de Moisés, porque simplesmente quando ele nasceu, o faraó tinha dado ordem para todos os meninos que nascessem, era para jogar no rio, né? E esse jogar no rio, eu creio que não eu, mas eu creio que pode ter alguém aqui que mesmo adulto, se jogar no rio, morre. Precisa ser recém-nascido para morrer, para cair no rio. Às vezes um adulto que jogar lá já morre também. Então, foi decretado a morte, né? E Deus livrou ele. Mas quantas crianças talvez, né? Então Deus livrou ele. Então, isso já veio no meu coração. Pô, para de reclamar de onde você veio. Para de reclamar de onde, circunstância onde você nasceu. E eu tenho usado muitas vezes isso como testemunho, quando eu compartilho com alguém, e isso tem tocado o meu coração, porque não é um testemunho para dependendo como o Senhor nos conduz a algumas pessoas. Mas tem pessoas que, igual Moisés, piores nessa situação. E eu falei, Senhor, eu tenho que agradecer de onde que eu vim, de onde que eu veio, as circunstâncias que eu vim, porque o Senhor tem um propósito na minha vida. Então, esse nascimento de Moisés, e acho que todos conhecem, a maioria das pessoas conhece a história aqui, daí ele foi livrado, e foi dado à própria mãe, para cuidar, até uns 2 anos e meio, mais ou menos, e voltou para ficar no palácio, que ele foi resgatado pela filha do faraó. E eu queria abrir rapidinho, em Atos 7, 21, 22. Atos 7, 21 e 22. Quando foi abandonado a filha de Faraó, a filha de Faraó o tomou e criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sua sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Então, quando Moisés foi resgatado, e foi para o palácio, né? Nisso, acho que a maioria de vocês aqui, ou como eu, que fui resgatado e foi lançado no palácio, a primeira coisa que eu ia falar, já foi cumprida a vontade do Senhor, né? Deus prometeu que eu ia, né, prosperar, então está cumprida a vontade do Senhor. E ele ficou no palácio por 40 anos, então não foi num dia para ele tirar a dúvida, estou aqui no palácio, se o Senhor quiser tirar de mim, tira. E foi 40 anos, então ele falou, Senhor, é aqui, obrigado, o Senhor me livrou, tá tudo certo, sou estudado, tenho poderes, sou bem visto aqui, estou no palácio, então o Senhor cumpriu a promessa. O Senhor falou, finalizou. Mas, não tinha terminado ainda. A história de Moisés geralmente divide em 3 partes, né? 40 anos, né, achando que é alguma coisa, e agora vem a parte do chamado, que é 40 anos, mais 40 anos no deserto, descobrindo que não é ninguém. Então Moisés foi lá, como na história diz, né, matou um egípcio que estava oprimindo o povo dele, um egípcio que estava oprimindo o povo dele, os hebreus, e fugiu, né, para o deserto. E chegou lá no deserto, e quando chegou lá no deserto, ele salvou as filhas, lá no deserto tinha um sacerdote, lá em Midian, tinha um sacerdote lá, e as filhas dele, ele salvou as filhas dele dos bandidos lá, e ajudou a filha dele. Quando chegou lá, falou, vem morar conosco. Aí está lá em Êxodo 2, 21. Êxodo 2, 21. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem.
Este lhe deu por mulher sua filha, Zípora, e dela deu à luz ao menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terras estrangeiras. Essa outra fase de Moisés, estão imaginando Moisés como na minha vida, né? Quando eu fui livrado e achando que já estava tudo bem, Moisés foi para o deserto, conseguiu casar com a filha do sacerdote do lugar lá, né? Teve um filho, cuidava do rebanho. Falou: agora não quero mais aquele palácio, muito trabalho. Eu quero uma zona de conforto, eu quero paz. E agora eu tenho paz aqui. Não perdi a admiração, as pessoas me admiram aqui. Então, muitas vezes o chamado nosso aqui, e a nossa carne, o que a nossa carne pede? Paz. Descanso. Não, agora ó, já fui livrado, já comi do bom e do melhor, já sei o que é ter dinheiro, agora eu quero saber, eu quero paz, não quero mais nada, não quero correr atrás de bênção, mais prosperidade, eu quero, ó, já dei um filho, dei uma esposa, agora tenho um rebanho para me cuidar, de boa, não preciso mais estudar, não quero paz, agora deixa eu descansar, passei 40 anos lá, agora vim para cá, então Senhor, se é isso que o Senhor quer, né? A zona de conforto, né? Tá bom demais, eu aceito. Então esse é o chamar, esse é o propósito. Só que não parou por aí, irmãos. Não acaba na nossa zona de conforto. Eu acho que se você pesquisar aí, né, conversar com as pessoas que têm uma vida dedicada ao Senhor, não é zona de conforto. Não é paz. É luta. E tem um propósito. E num dia, a Bíblia fala, ele lá, apacentando as ovelhas, o rebanho não sei se era ovelha, mas fala em rebanho do sogro, né? E ele vê uma sarça pegando fogo. E aquilo atraiu, porque a sarça não era consumida. E ele chegando perto, Deus falou para ele assim: Moisés, tire a sandália, que aqui é um lugar santo. Isso tocou o meu coração, porque tirou José, levou para o Egito, para salvar o Egito, colocou as pessoas se multiplicaram, os hebreus se multiplicaram, né? Aí tirou Moisés lá do Egito, colocou lá nessa terra, chegou lá e falou assim: agora aqui é uma terra santa. Ele falou: opa, então agora é aqui, né? Se eu estou lendo ali, a pessoa que está escrevendo fosse igual uma série, ó, igual a série que foi da igreja, só a semana que vem para descobrir, falou: agora chegou a terra, né? Tira a sandália, que esse lugar é um lugar santo. E muitas vezes nós não queremos trocar de lugar, não queremos trocar de emprego, não queremos sair da zona de conforto, mesmo que esse lugar seja um lugar abençoado. Muitas vezes nós temos que deixar de fazer coisas que não são pecados, por nossa vontade, pela vontade do Senhor e o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. E essa conversa de Moisés com Deus, que me chamou muita atenção, é o que nós lemos ali, e no 3:7, que fala assim: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Então aqui, Deus está vendo. Nada foge do olhar do Senhor. Não tem onde você se esconder, não tem como você se fazer de vítima, não tem como. Deus está vendo tudo que você está passando. De bom, de ruim. Nós clamamos, mas muitas vezes nós queremos mostrar para Deus o que Ele já está vendo. E depois Ele fala assim: e tenho escutado o seu clamor. Deus também nos ouve. Então nós temos um Deus que vê, um Deus que nos ouve, e sabe o que a gente está passando. Eu não sei o que você está passando aí, mas eu sei a minha luta para estar até aqui. Eu sei a minha luta para me chegar aqui, eu sei minhas lutas
para vencer eu mesmo, e muitas vezes eu não venço, é só pela misericórdia do Senhor. Para me manter aos pés do Senhor, não é lugar nem alto para lugar nenhum, só aos pés do Senhor, para eu conseguir me render ao Senhor, a minha luta. E o seu clamor, por causa dos seus feitores, e eu sei o quanto eles estão sofrendo. O Senhor, além de nos ver, nos ouvir, Ele sabe quem está fazendo mal para nós, e a quantidade de mal que está sobre nós. Se nós nos sentimos injustiçados, Ele sabe quem é que está fazendo isso, e sabe o quanto nós estamos sentindo com isso, quanto nós estamos sofrendo por isso. Ele sabe todas as coisas. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los. Todas as informações de Deus também é um Deus de atitude. Ele veio tirar. Eu decidi tirar, eu decidi descer para poder tirar. Daqui para uma terra boa, vasta, onde mana leite e mel. Quem crê que Deus tem um lugar melhor para nós? Que aqui não é o fim. Quem clama ao Senhor como se não tivesse outro lugar para ir, que aqui nós não estamos aqui porque não tem outro lugar para ir. Nós não estamos aqui porque, Senhor, é o fim aqui. Tem uma terra prometida para nós. O Senhor ouve nossas orações, está vendo o que nós estamos passando, tem as atitudes, sente o que nós estamos sentindo, e tem um lugar melhor para nós. Só que ele diz assim, terra de leite e mel, terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos israelitas, dos heveus e dos jebuseus. Só que essa terra, não como a nossa eternidade, lá nesse exemplo, tem algumas coisas, alguns obstáculos quando chegar lá. Quem conhece o fim, sabe que tem gigantes lá. Que tem não é tão fácil assim. Só que, com todas essas informações, Moisés diante de Deus, eu creio que ele achou graça, né? É o que o povo esperava, porque 400 anos depois, o povo esperando, se multiplicando, esperando um libertador, né? E Deus vem na sarça e diz, eu sou, né? Eu sou. Passou vários faraós, faraó 1, 2, 3, 4, mas Deus é o primeiro e até o fim, não tem Deus 2, 2, 3, Deus 3, é o mesmo sempre. Então agora chegou a hora agora de a gente agir. Só que daí vem aqui no outro versículo e fala assim, vá, pois agora eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo. Oh meu Deus, eu fiquei tão constrangido com isso. Quantas vezes eu estava num culto, quantas vezes eu estava em algum lugar, ou se você se identificar com isso, e a pessoa falar, Deus tem uma promessa, Deus está ouvindo o seu clamor, Deus está te vendo, da sua família, dos seus filhos, da sua casa, eu vou livrar eles porque tem alguém oprimindo, vou livrar eles, vou libertar eles, né? Eu tenho um lugar melhor para eles, mas eu vou enviar você lá. Saiu o sorriso do meu rosto, mas até aí estava tudo feliz. Quando ouvimos as promessas do Senhor, os planos do Senhor, é tudo lindo. Mas muitas vezes quando Deus fala assim, mas eu quero que você faça parte disso. Eu quero que você seja o agente de transformação. Eu quero que você, vai lá com a autoridade que eu estou dando. E fale de mim. E muitas vezes a gente tem o medo,
vem as dúvidas aí, assim como teve com Moisés. Mas eu não sei nem... Aí começou as desculpas, né? Começou as justificativas, começou a luta com Deus ali, por causa... Até ali não tinha problema, ele não tirou, ele não falou, Deus, mas você está vendo mesmo? Não teve dúvida. Você está ouvindo mesmo? Tem uma terra boa mesmo? Isso ele não teve dúvida. Mas quando Deus falou, vou enviar você lá, que eu te livrei, que eu guardei você, eu capacitei você, aí ele teve dúvida. Aí eu tive dúvida também. Não sei se você teve dúvida, mas eu já tive muitas dúvidas quando eu olhava para mim, das minhas capacidades, da minha dicção, da minha história. Quando eu olho para mim e vejo meus lábios impuros, meus olhos impuros, e falo, Senhor, mas eu... E o Senhor fala, é você. Tem pessoas, os estudiosos dizem que Moisés, quando se libertou, foi 2 milhões de pessoas. E na época existia no mundo 70 milhões. Então era 2, 3% ali da população mundial. Então se fosse hoje, com 8 bilhões de pessoas, era para libertar 240 milhões de pessoas. Dá para ter uma dúvida da gente, né? Libertar quantas? 2 milhões de pessoas. Mas o Senhor às vezes está aqui chamando nós aqui para uma pessoa só. Um filho, uma mãe, um vizinho, né? Não é 2 milhões de pessoas. E achamos lindo quando o Senhor fala assim, não, vamos vencer, eu estou ouvindo, eu estou vendo, tem algo melhor para vocês, nós achamos lindo, nós acreditamos, mas quando vem, fala, Senhor, é você que eu vou usar, e nós olhamos para nós, não olhamos o Deus que nós temos. Então, esse é um chamado que o Senhor tem tocado no meu coração, e alguns exemplos da Bíblia tem revelado para mim, para que eu persevere. Porque eu creio que eu faço parte de um chamado. Senhor, tem uma semelhança com Moisés, que a palavra diz que o Moisés era um bebê lindo, né? Que quando olhou ele era um bebê lindo, mas nós não estamos aqui porque nós somos bonitinhos. Deus tem um propósito. Deus está construindo algo grandioso para nós congregar lá. Mas tem algo maior ainda dentro de nós para quando nós estivermos lá. E cumprir as promessas do Senhor. E ganhar essa cidade. Ganhar nossos vizinhos. Ganhar nossa família para o Senhor. Tirar todo esse medo. Não olhar para nós, mas as promessas do Senhor. Aquilo que o Senhor tem para nós. E 2 pontos que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Coloca para mim Êxodo 4:2. E nessa discussão, né, essa conversa com Deus, Deus falou para ele assim, perguntou para ele, o que é isso em suas mãos? Ele disse, uma vara, respondeu. O que é isso em suas mãos? Uma vara. É nada, né? Estava com uma vara na mão lá. E eu pergunto para você, o que tem na sua mão? Eu tenho um carro velho. Eu tenho um emprego, mais ou menos. Eu tenho um filho, mas eu acho que não vai dar bom, não. É mais ou menos normal, igual todos os outros. Tem uma filha. O que tem na sua mão? O que está sobre a sua autoridade, sobre o seu poder? O que está ali na sua mão? Deus está perguntando para você essa noite. Porque em Êxodo 4:20, pode colocar, deixa eu ver, 17 talvez esteja. 4:17 pode ser. Em 4:17, Deus fala para ele assim, e leve em sua mão esta vara,
Então, quando nós formos fazer aquilo que temos que fazer para o Senhor, leve o que você tem nas suas mãos. Eu lembro que quando o pastor ia lá em casa, eu e minha esposa ficava constrangidos, porque ele sempre levava os filhos. E eles saíam e ficavam com muita vergonha. Falavam, nossa, as crianças perderam a tarde, domingo de manhã, podiam estar brincando, fazendo alguma coisa, e os pastores tinham que fazer o propósito dele. Mas as crianças ficavam lá falando, meu Deus, essas crianças... É porque assim, não foi uma ou duas vezes só, né? Foi várias vezes. Então assim, né, ficava constrangido pelas crianças, e ele sempre falava, não, eu levo meus filhos, eles estão enxergando. Só que daí, o glorioso, não é o Senhor pedir para você levar, é que quando, em Êxodo 4:20, ele diz, coloca, acho que é mais fácil. Então Moisés levou em sua mulher os seus filhos, montados em um jumento, e partiu de volta para o Egito. Levava na mão a vara de Deus. Não é mais a vara de Moisés. Eu não sei o que tem na sua mão, mas se consagra ao Senhor que não é seu mais. Quando você for em algum lugar levar o seu filho, você está levando um filho de Deus. O seu carro é um carro de Deus. O seu emprego é um emprego de Deus. O Moisés olhava, isso é só uma vara. E Deus leva essa vara. E quando ele foi, não era mais. Era a vara de Deus. Isso é as nossas atitudes. Êxodo 3:6. Oh Senhor Jesus. Acho que ele é mais rápido que eu aqui. Disse mais, eu sou Deus do seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Quantas vezes eu fiquei constrangido, com vergonha de olhar para o Senhor. Quando Deus nos chama a fazer alguma coisa, ou quando a gente chega na presença dEle. Isso é antes de Ele ir, tá? É antes de Ele ir. Ele cobriu os rostos com medo do Senhor. Ele teve que desaprender o que ele aprendeu 40 anos lá no Egito. Né? Teve que desaprender tudo aquilo que a palavra diz que ele foi educado. Teve que desaprender aquelas coisas. Foi para o deserto, passou na zona de conforto lá, um exemplo, né? Onde ele achou que era o fim, com 80 anos de idade. E ele chegou diante do Senhor com medo. E Deus falou assim, mas você tem uma promessa, eu tenho uma promessa ainda. E é você que eu vou usar, aquilo que eu comentei aqui, é você que eu vou usar. Eu olho eu hoje com, fazer 39 anos, Moisés com 80. Para iniciar um resgate de um povo, 2 milhões de pessoas. E Moisés com vergonha de olhar para o Senhor. Quando a gente começa a aceitar esses chamados do Senhor, além de cumprir as promessas, ajudar, né, fazer parte do chamado, dos propósitos do Senhor, nós começamos a ter intimidade com Deus. Nós começamos a conhecer a Deus. Aí se você olhar, acho que vai ser mais rápido ali mesmo, Êxodo 33, do 7 ao 11, isso já, Êxodo 33, eu estava... Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento. A certa distância, ele chamava a tenda do encontro. A tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia até a tenda do encontro, fora do acampamento. Pode. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé. Cada um à entrada da sua própria tenda, observando até que ele entrasse na tenda. Só um pouquinho, aquela pessoa que estava com medo diante de Deus, antes do chamado, começou a fazer as coisas para o Senhor, obedeceu o Senhor por fé,
com a autoridade que o Senhor deu, com o caminhar, as pessoas que foram resgatadas, olhavam ele lá na tenda. E quando ele ia lá na tenda para conversar com o que ele falava, que era a tenda do encontro com Deus, as pessoas saíam da tenda e observavam, ficavam de pé, olhando ele lá conversar com Deus. Aquela mesma pessoa que estava com medo quando encontrou Deus. Talvez você hoje é um dia que você esteja com medo do chamado, das promessas do Senhor. No 9. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. Enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada na entrada da tenda, todos que se levantavam e adoravam, cada um na entrada da sua própria tenda. Moisés entrava, lá vinha uma coluna de nuvem lá. Daquele Deus que ele tinha medo. E as pessoas ficavam admiradas de frente da tenda dela. E aí que vem o Senhor falava com Moisés face a face, como se fosse um amigo. Quando nos rendemos ao Senhor e cumprimos os propósitos do Senhor, o amor vai lançar todo medo. E Moisés no começo, com medo, com dúvidas, com dificuldades, tinha medo de olhar para o Senhor. E no meio da caminhada ele falava face a face com o Senhor, como se fosse um amigo. Meu Deus, fazer a vontade do Senhor só faz bem para nós. Só traz nós intimidade com as coisas do Senhor. Queria que vocês ficassem de pé. Eu não sei como é que você está aqui, não sei como é que você chegou até aqui. Mas eu vi algo interessante uns dias atrás e veio uma analogia na minha vida que dizia assim: nós temos vários problemas. Se você olhar para você mesmo, olhar quantos problemas nós temos, quantos desafios nós temos. Mas ele falou assim, mas quando nós temos um problema de saúde, que temos correndo risco de vida, passamos a ter um problema só. Os outros problemas vão sumindo, né? Passamos a ter um problema. Aquilo ficou no meu coração. Eu falei, meu Deus, é verdade. Temos um problema só quando é saúde, quando estamos no leito do hospital, acabou. Se a gente for, meu Deus, acompanhar os hospitais, e a gente sai de lá sem problemas mais. E eu falei, meu Deus. E o Espírito Santo falou, mas você tem um problema comigo. E lá em Jó 22, 21, ou é 21, 22 ou 22, 21? Eu não sei qual tipo de problema que você tem, mas como eu disse, se for a questão de saúde, temos um problema só. Eu não sei qual que é a sua dificuldade espiritual, se é de orar, se é de jejuar, né? Se é de ir à igreja, se é de estudar a palavra, de ler a palavra. Mas se o Senhor, se nós não se sujeitar ao Senhor, entregar a nossa vida 100% com Ele, nós temos um problema só com Deus. Se Deus não tiver o nosso 100%, nós temos um problema só com Ele. Antes de você querer outras coisas resolver com o Senhor, entrega 100% para Ele. Sujeitai-vos a Deus, fiquem em paz com Ele. Queremos ter paz com as coisas, meu Deus. Se não temos paz com o Senhor, temos problema. Temos que resolver esse primeiro, depois das outras coisas. Sujeitai-vos ao Senhor, fique em paz com Ele, e prosperidade virá a você. Tem uma ordem. Queremos a prosperidade primeiro, né? Depois sentir paz, aí depois nós acertamos com Deus. Entrega a vida ao Senhor 100%. Sujeita-se ao Senhor. Se renda ao Senhor. E a prosperidade virá até você. Não busque a paz que dá esse mundo, meu Deus. As coisas desse mundo. Mas busca ter a paz com Deus. Sujeite-se a Ele. Se rende a Ele. Não a pessoas.
Leia a palavra de Deus, que ela vai revelar para você. A palavra do Senhor é uma bênção. Vamos fazer uma oração?